objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se. E aí, pessoal, bom dia, quase boa tarde já, não é? Estamos hoje com uma pessoa extraordinária, uma pessoa que facilita a vida das pessoas. É a Fernanda Rafaela. Isso. Ela é CEO da Credistábil. E hoje em dia, quem não precisa de uma ajudinha assim financeira, numa orientação. Então, tudo isso hoje nós vamos conversar com essa pessoa maravilhosa, essa mulher extraordinária, que além de uma grande profissional, tem uma história de vida fantástica. Para as mulheres, super interessante de ouvir e inspiradora também. Tudo bom, Fernanda? Como é que você está, querida? Muito bom ter você aqui hoje. Eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no Doses Milionárias. É um prazer. Que bom, que bom. Temos muito... Até fiz aqui um roteirozinho, porque eu fui olhar ali o teu Instagram e tudo, o tanto que... de histórias fantásticas, né? Do teu crescimento como mulher, como pessoa, como mãe, como a educação dos filhos. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gosto muito de falar para mulheres. E hoje a gente está sentindo, não só nas mulheres, como também nos homens, uma necessidade de uma transição de carreira, né? E às vezes isso atemoriza, isso assim, dá um certo medo. Sim. E eu sei que você fez essa transição. Fala um pouquinho para a gente o que te levou a isso, como que isso aconteceu, como é que foi essa virada para a gente poder chegar no Credistábil. Sim. Então, eu entendo, realmente gera uma insegurança, né? Sair dali de onde você está, naquela chamada zona de conforto. Para fazer uma transição realmente é muito desafiador. Mas, assim, para mim, pela minha experiência, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha. E como que isso aconteceu? Foi assim do nada ou você veio de um processo? Não, foi... Eu sempre trabalhei com vendas, né? Desde os 17 anos eu atuo. Tanto com vendas de produtos, vestuário, enfim, quanto vendas de serviços. Certo. Planos de academia, entre outros. Então, eu fui treinada desde muito nova a entender que a área financeira depende muito de nós. Quando a gente atua na área de vendas, a gente atua com comissão. Existe ali o básico, né? O piso salarial e tem a comissão que você ganha de acordo com o que você produz. Sim. Então, desde muito nova, eu entendia que o quanto eu queria ganhar só dependia de mim. Esse nova era o quê? 17. 17 anos, isso. Né? 17 anos. Então, você já foi à luta desde cedo. Olha aí, mulherada. A coisa não é tão difícil quanto a gente pensa, às vezes. Sim. E assim, eu sempre tive essa constância de entender que eu estabelecia uma meta financeira do qual eu queria ganhar e eu ia na luta ali. Cada mês é um desafio, né? E eu tinha essas metas muito claras, trabalhava, vendia ali de acordo com o segmento onde eu atuava para alcançá-las. Certo. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade. Quando eu tive trabalhando com vendas, quando eu estava ali em torno dos 28 anos para 29. Aí eu fiz uma transição. Eu saí ali da área de vendas e fui trabalhar dentro do governo, com cargo comissionado. Foi uma bênção. Então já foi até o início de uma mudança, né? Foi. Foi exatamente. Foi uma bênção, porque foi um momento muito desafiador na minha vida pessoal. Então eu precisava daquela oportunidade para estar um pouco mais tranquila. Para dar uma estabilizada, vamos dizer assim, tanto acho que emocional
como financeiro, que você tem um filhinho, né, de Sim, 11 anos, sim. e acredito que nessa época ele era o quê? Bebê, não é isso? Era, o Lucas tinha 6 anos de idade nessa época. Um bebezinho, né? Uma criança que precisa de muita atenção. Verdade. E foi desafiador para mim, né? Naquela época, a maternidade, eu estava sozinha ali, morava sozinha, então, tanto financeiramente falando de manter despesas mensais, sendo a provedora do lar, o Lucas estava com 6 anos de idade e eu precisava daquela área profissional ali mais tranquila, entre aspas, porque o cargo comissionado também é Ele te dá uma desafiador. certa segurança Dá. financeira pelo fato de você estar ali com o governo, não depender da venda para ter o retorno, Isso, perfeito. né? Te dá uma certa Mas tem estabilidade. também, tudo tem, né, ali os seus obstáculos, tem os seus desafios, e o importante é que você se propôs a ir em frente, a Sim, vencê-los, né? sim. E aí daí você teve a ideia de ir para o como foi a A passagem para o transição. Sicredi? Então, Curiosa. Eu acredito que o pessoal também. como você disse perfeitamente, o cargo comissionado, a depender ali, nem não é tanto assim como as pessoas, que às vezes as pessoas confundem, né? Ah, o serviço público, você está ali confortável. Pelo menos comigo não foi bem assim. A gente estava no período de auxílio emergencial. E ali era segmentado, como era na Secretaria de Cultura, era segmentado para agentes culturais. Então, operacionalizar uma lei que nunca tinha sido operacionalizada ali à frente, que foi a Lei Aldir Blanc, foi bem trabalhoso para nós, que estava nos bastidores. Mas foi uma bênção, conseguimos trabalhar, desenvolver o trabalho, mesmo sendo em período de pandemia, onde teve muitas reuniões e nós precisávamos fazer a agenda, precisávamos fazer o resumo, a memória de reunião ali, operacionalizar a lei, ver os documentos dos agentes culturais, para, enfim, liberar o dinheiro, o recurso que tinha para ser liberado. Poder acontecer, né? Isso. E aí o Sicredi surgiu da onde? Aí, estava Perdão, bem. crédito estável, desculpa. Isso, eu estava bem, mas não o tanto que eu almejava, porque eu sabia que dependia de mim a área financeira transbordar. Como eu disse, né, eu trabalho com vendas desde os 17 anos. Eu fiz uma oração, foi essa época que eu comecei a congregar junto à igreja, enfim. Eu fiz uma oração para Deus e pedi para o Senhor que eu precisava de mais, que na palavra do Senhor Fez a oração diz... de Jabes, eu preciso ir mais. Eu preciso ir Larga lá. as minhas tendas. Exatamente. Muito bem. E o importante é isso, né, Fernanda? Às vezes nós achamos que a força do nosso braço vai nos levar adiante. E, na Exato. verdade, a gente sabe que essa ligação com Deus ela é fundamental. Ela é o É principal. o principal, ela é a base para que as outras coisas aconteçam, né? É. Fantástico isso, que bacana. Exato. Às vezes, como você diz, né? Na força do nosso braço, a gente até consegue crescer, consegue visivelmente aos nossos olhos naturais, a gente até acha que nós estamos alcançando alguma coisa, mas cansa. E o que eu penso também, Fernanda, é que o crescimento sem Deus, você fica muito instável, você não sabe aonde vai dar. E quando você está com Deus, você sabe que as promessas se cumprem e até as coisas que às vezes vêm de negativo, elas se transformam em bênçãos para aquele que crê. É fantástico, é verdade. E eu fiz essa oração para Deus, eu falei para o Senhor que eu precisava de uma ajuda dele nessa área, que conforme diz a palavra, que a gente, como filho, a gente tem direito de ter do bom e do melhor. Em todas as áreas, a abundância. E eu queria isso. E era inegociável. Eu falei, Senhor, eu aceito o que o Senhor quer para minha vida. Tira quem tem que tirar, coloca quem tem que colocar. Eu não estou aqui por coração, eu estou aqui pelo que o Senhor deseja. Eu cansei de tentar pela força do meu braço, de ser uma boa mãe, de ser uma boa filha, ser uma boa profissional, porque eu cansava. De fato, eu cansava. Eu ia para a cama, só que aquele sentimento não de falar assim, poxa, de felicidade, mas aquele sentimento de cansaço. Eu sei. E aí eu falei para ele, faz o que o Senhor quiser. Eu só vou acompanhar o que o Senhor deseja para minha vida. Eu fiz essa oração. Quando eu fiz a oração, eu fiz na casa no qual eu congrego hoje, na Comunidade das Nações. Foi num domingo.
Na sexta-feira eu fui exonerada do governo, da Secretaria de Cultura e na... Na sexta-feira seguinte da Isso, oração. exato. Uhum. Na sexta eu fui exonerada e na segunda-feira eu fui chamada para fazer a gestão desse serviço de limpa-nome, que é no qual eu já estava desenvolvendo um trabalho... Você foi para uma empresa que fazia esse trabalho, é isso? Exato, exatamente. Ah, tá. Eu já estava desenvolvendo esse trabalho de forma de renda extra. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com esse serviço de limpa-nome e eu fiz no meu CPF, que nesse momento desafiador, que estava no governo, enfim, de separação, meu CPF acabou sujando, tendo algumas restrições em algumas instituições Então, você primeiro fez para financeiras. você esse Isso. trabalho. Primeiro fiz no meu CPF, fiz o serviço de limpa-nome, Sei. que é um serviço jurídico, fundamentado ali no artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Que fala que nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui pode ser exposto ou constrangido. Com base nesses artigos, consegue tirar todas as restrições, as dívidas dos órgãos de proteção ao crédito, que é o Serasa, o SPC e o SCPC, que é o Boa Vista. Se tiver protestos, também saem do SEMPROD, que é a Central de Protestos, site dos cartórios, e restaura a pontuação do score. Então, de forma resumida, o serviço de limpa-nome é para quando a gente não tem condições de pagar as dívidas. Às vezes, as dívidas estão muito fora da nossa realidade. Entendi. Que está ali mensalmente, não consegue negociar, o juros está muito alto. E você acha que isso tem aumentado, tanto as pessoas se endividando mais, ou está reduzindo? Aumenta por conta também do externo que influencia. A gente veio de um período pandêmico, né? Pós-pandemia. Então, muita gente, naquele período, grande parte da população brasileira não sabia como lidar. Porque foi desafiador. Porque o Brasil sempre foi um país muito, apesar de tantas dificuldades, as pessoas se viram, não, às vezes não uma coisa, não um CLT, mas ele consegue ali empreender de alguma maneira ali, às vezes até, não queria usar a palavra clandestina, mas... Com oportunidade de renda extra, né? Porque a pessoa aqui consegue se virar melhor. Sim. Só que às vezes se perde pela falta da orientação, Também. que eu acho fundamental, que nós vamos falar sobre isso. Sim. Que eu acho que o brasileiro começou a entrar numa maturidade financeira, emocional e financeira, porque a dor ensina. E depois da pandemia, eu acredito que isso ficou muito latente na vida do brasileiro, sabe? Sim. Se organizar, não tem muito como dar jeitinho. Pelo menos As a leis necessidade, mudaram, né? Hoje os impostos são muito mais, como é que eu vou te falar, rastreados, se você não paga, enfim, se você está atuando em algum lugar, hoje você tem como ser localizado, e antigamente você poderia ficar de uma maneira mais tranquila, sem ser descoberto tão rápido, que se você estaria ali, se você estivesse ali, como é que fala, sem toda a burocracia resolvida da abertura de um negócio. Sim, é verdade. Quando a gente trata dos fatores externos, a pandemia é algo que o brasileiro nunca passou, nunca enfrentou. Então, ali... Guerra, pandemia, essas Isso. coisas a gente nunca passou. Nunca. Então, assim, pra gente foi a primeira vez. Então, as pessoas não conseguiram se reinventar ali no início. Isso. Aí, pensa comigo, muita gente pagando aluguel, ainda mantinham suas despesas mensais, água, gastos fixos de necessidade. Água, luz, gás de cozinha, as pessoas foram para dentro de casa, porque alguns... Consumo maior. Exato, alguns empregos, né, não poderiam continuar desenvolvendo o trabalho como A era maioria, antes. ficaram poucas coisas. Banco, construção, parece, civil, não era isso? Sim. E supermercados, eu acho que era basicamente drogarias, né? Aí pensa, o consumo aumenta, uma doença, todo mundo em pânico, medo, e aí às vezes tinham casos de algum familiar estar internado ou estar com Covid. Então, pensa. O óbito, que não é esperado, e você se não se prepara para o óbito também é uma despesa que às vezes as pessoas não pensam. O plano de saúde ficou caro e às vezes para você manter naquele período. Exato. Então, assim, e não foi pouco tempo, foi muito tempo. Foi muito tempo. E daí eu abordo para as pessoas que trabalhavam CLT, governo, cargos efetivos, cargos comissionados. Algumas pessoas perderam seus empregos
e outras tiveram algumas gratificações que foram tiradas por conta do desafio mesmo, que estava de todos os lados. Para os empresários, muitos tiveram que demitir, até pessoas que... Porque, na verdade, na época, exatamente na pandemia, não se podia demitir. Mas logo em seguida, devido às consequências, acabou que as pessoas tiveram que demitir e o peso ficou tanto do empresário quanto do colaborador, Sim, né? exato. Então, quando a gente fala de todos esses fatores, 2 anos não foi pouco tempo, foi muito. Muito tempo. Nas finanças, quando você fala em dinheiro, se você não tem a sua reserva de emergência, depois de 6 meses, 4, 5, 6 meses, você já está com a mão na cabeça, É. né? E Com até filho. tendo, né? 2 anos. Imagina. Até Então, tendo depois... a reserva. Então, E- é isso. E o resultado, com tudo isso, com todos esses fatores, o resultado é, basicamente, tem 70% da população brasileira está inadimplente com o nome sujo. 70%? Meu Deus do céu, esses CPF. dados são atualizados? Sim. Meu Deus. E vocês conseguem ver se mais é homens, mulheres? Não tem Assim, essa informação? eu não cheguei a pesquisar, né? Porque dizem que a mulher gasta muito mais, né? Eu não sei. Mas de forma assim, abrangente, pelo menos o que eu mais atendo ali é servidores públicos e empresários. Aí você vê, né, a situação, porque a gente sempre pensa, cai naquilo que você falou, que pela pessoa ser um servidor público, tá tudo ok, tá tudo estável, tá tudo tranquilo. Quando, na verdade, eles também têm lá as suas dificuldades, né? Tem. Porque eu acho que tem a facilidade de obter o crédito. Isso, exato. Eu escutei isso uma pessoa falando que ela era servidora. Sim. Ela veio do mercado do informal, era isso a palavra que eu queria lembrar. Que eu estava falando para não usar clandestino, é informal. E ela trabalhava em outras coisas e, de repente, passou num concurso. Então, por exemplo, fora, ela tinha uma renda mensal de, supondo aqui, Sim. R$ 2.000. De repente, passou a ganhar 8. E você já chega, não sei se é isso em todas as situações, mas na dela, você já chega e já tem um crédito pré-aprovado. Aí você começa a trocar carro, viajar e tudo, e não faz aquela projeção que Sim. você deveria fazer. Exato. Então, gente, olha, é muito bom, por mais que vocês estejam ganhando, ou como empreendedor, empresário, servidor, esse trabalho da orientação financeira, ele é fundamental. Exato. Se você não tem como fazer você mesmo, às vezes pela falta às vezes do preparo em casa, né? As pessoas, como a gente falou, o brasileiro Sim. se preocupa pouco com Na isso. escola não E tem, da né? escola, que eu ia falar sobre isso agora, porque se não começarmos agora, vai ser uma geração perdida em dívidas. E aí o que acontece? Se você não tem essa habilidade com as finanças, com números, procure alguém, por exemplo, a Crédito Estável, para te dar essa orientação, essa direção, não é isso? Sim, Eu isso. acredito que nós temos que buscar ajuda em todas as situações onde a gente não domina. Se Eu você também. fica doente, você não procura um médico? Se você está meio assim, você não procura um psicólogo ou um cansado emocional, porque as pessoas confundem muito. Aí não procura um psicólogo, que é coisa de louco, de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que aprender, nós, os brasileiros, que nós amadurecemos como país Sim. por causa de tudo isso. Com E se certeza. nós não começarmos a olhar para os nossos jovens e as nossas crianças, nós vamos ter uma geração muito perdida em questões de finanças. Doente, né? Doente, porque gente, não tem coisa pior do que você Não. estar devendo e não achar saída. Era isso que eu ia até colocar para você, que esse trabalho que você fez, que você está desenvolvendo, que você se propôs a fazer, é um trabalho extraordinário, onde você Exato. alcança pessoas, você consegue tirá-las assim de um fundo, de um poço emocional, financeiro, com a orientação. Óbvio que a pessoa tem que querer, porque você não vai Óbvio, pagar a sim. conta de ninguém. Exato. Mas você vai dar o caminho, um norte para isso. Exatamente. Não é? Não é assim que você faz? Tem algum pré-requisito quando te procura para poder ser atendida pelos teus serviços? Não, assim, grande parte que vem são servidores, como você abordou, eles são constantemente muitos benefícios, muito atrativos, e acaba que a falta da gestão financeira, que não se tem nas escolas ainda, né,
acaba que a pessoa vai ali sendo envolvida pela a mágica, pelos Facilidade também, às vezes, isso, nos leva a os tomar juros atitudes em atrativo. situações que talvez no futuro não seriam as melhores. Exatamente. Aí acaba se endividando. Os empresários também, acaba que conforme seu negócio vai crescendo, hoje tem muitas linhas de créditos, né? Tem tantas linhas de créditos disponíveis Mas eu das vou te dizer uma instituições. coisa, Fernanda, eu agora como empresária falando. É, por exemplo, nós na Viçosa, nós sempre procuramos trabalhar com capital próprio, Legal. sabe? Porque existem duas situações. Para você conseguir um crédito também não é tão fácil assim. Quando Sim, você consegue um crédito com mais facilidade, o juro é muito alto. E a outra situação é que, às vezes, a pessoa assume uma posição de gestor e ali ele se perde um pouco, porque sim, acha que o que entra é dele, é da empresa. Não. Você exato. tem que primeiro fazer, isso eu aprendi muito com meu pai, olhar o outro lado. Olhar o que você tem para pagar. O empresário, ele é o sócio, ele é o último a ser contemplado. O primeiro você tem que ver, né? Os Sim, colaboradores, impostos, matéria-prima. E sistemas. às vezes a pessoa vem entrar com muita facilidade, com muita rapidez e não se atenta para esse outro lado. Sim, E aí é onde a pessoa se envolve numa dívida que depois fica impagável. É muito complicado. é verdade. Eu pego assim, os empresários que eu pego que estão bem endividados, foi principalmente esses que pegaram empréstimos que eram fomentados do governo. Pronamp, FAMP, Sei. FGI, hoje é É porque você tem que lembrar Procred. que é muito bom, muito fácil, muito tudo, mas tem que pagar. Exatamente. Chegou uma hora que você tem que pagar. Então, os benefícios que são ofertados, seja uma carência, taxa de juros, não é calculado ali, né? Que como nós falamos sobre a falta de gestão financeira. É. Então, o centro de tudo é esse, a falta da educação. E acaba se enrolando e se endividando e não sabendo como E aí manter. faz a dívida no banco, faz a dívida na compra do carro, faz a dívida numa Sim, viagem, fora exato. a despesa fixa que ele tem. Então, isso tem que ser muito trabalhado. E primeiro eu acho, Fernanda, não sei se você vai concordar comigo, pelo seguinte, é, o modo de ver as coisas, né? Esse é meu questionamento. Porque eu acho que primeiro o seu emocional tem que ser tratado. Se você entra em algum cargo, em alguma posição de comando, de liderança, e não está com a sua gestão emocional bem trabalhada, com o tempo a coisa tende a desandar um Sim, pouco. Então você tem que estar muito bem trabalhado. Eu costumo trabalhar muito tripé emocional, perdão, espiritual, emocional e físico. corpo, alma e Eles espírito. têm que andarem juntos, Sim, porque senão, se um dos três pés dessas bases estiverem deficientes, com certeza puxa as outras. sim, Quando perfeito. está mal, você já não quer orar, você já... Bom, aí cada um faz oração, outro reza, o outro faz meditação, e aí, enfim, você já O enfraquece. importante é A que mente esteja ali. fraca, ela é uma oficina para o negativo, É, para o inimigo. É um horror. Então, se você não está com a mente boa, como buscando a Deus, e um corpo são, uma alimentação bacana, uma boa noite de sono, você sabe que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: fazer uma às vezes, com atividade uma boa física. noite de sono, você resolve um problema. É, A atividade física, para mim, são duas coisas inegociáveis: é a espiritualidade e a atividade eu física. também. Não tem como. Isso aí, de manhã, sem eu fazer isso, eu não saio. Primeiro O faço espírito, minha devoção matinal sim, e depois o o físico e físico. vamos embora. Eu também. Porque senão eu digo, Senhor, se o senhor não for comigo, eu nem vou. Exato, exatamente. Então, eu acho que essa questão toda é onde eu pergunto para você que trabalha com um número grande de pessoas, se você nota essa coisa no emocional, essa necessidade de um ajuste no emocional. Demais. Eu acho que é o porquê de todas as coisas, na verdade. É, Eu acho né? que é o porquê do endividamento, é o porquê dos problemas com a família, porque o endividamento ele é Uma consequência. exato. Porque o que vem por trás é
o pai que emprestou o cartão de crédito para os filhos. E você sabe que isso vem uma cultura familiar. As pessoas Exato. falam, é maldição de família. Às vezes eu escuto essas coisas. Não, isso é uma cultural. repetição Sim, de hábitos e de comportamentos. É outra exatamente. coisa, porque tudo a gente quer culpar o inimigo. Ele não Sim. pega teu cartão de crédito e vai gastar. Exato. Você que vai. Então, o que eu penso nisso tudo? Quando você vai trabalhar o financeiro lá com a Fernanda, você também tem que pensar no emocional. É. Tem que cuidar da mente. Porque, às vezes, você é até codependente de algumas pessoas que te fazem... Você sabe, né? Que a codependência emocional é uma coisa terrível. Sim. Então, você acaba fazendo o que aquela pessoa Quer? e aí você, na hora de pagar a conta, como é que paga? Então, eu acredito que você deve encontrar, esbarrar. E quando você encontra em situações que você vê que é muito emocional, você dá alguma orientação? Eu tento ser de forma mais profissional possível, porque eu não sou dessa área, né? Aham. Mas como a gente nos desenvolve, né? Por isso que eu estou perguntando, Isso. porque de tanto você conviver, você já detecta e já desenvolve uma habilidade para abordar Sim. sem magoar, porque às vezes a pessoa não tem nem noção que ela está naquela situação por causa disso. Isso. E, assim, o que eu vejo muito é porque eu trabalho, assim como você, eu trabalho em mim também. Então, a primeira coisa ao acordar é fazer o devocional, trabalhar ali o espírito, ter uma conversa direta com o pai e depois trabalhar o físico. E assim começa tudo: maternidade, filho, escola, empresa, colaboradores, clientes. Então, nós trabalhamos o corpo, a alma e o espírito para lidar com os desafios da vida. E assim, consequentemente, quando você pega clientes que você identifica ali que existe alguma coisa desalinhada, porque a venda nada mais é do que resolver um problema. Eu resolvo problemas financeiros. Então, quando me vem, são problemas que acontecem no dia a dia. Emprestou o cartão de crédito, o pai que emprestou o cartão de crédito para o filho, que emprestou o cartão de crédito para a nora, fez um empréstimo ali para ajudar no negócio, estava abrindo um negócio e aí fez um empréstimo. E conversando ali com o cliente, entendendo o problema de uma forma muito profissional, não entrando ali na individualidade de cada um. E quando eles me permitem, obviamente, eu vou pincelando sim, eu vou falando algumas questões que precisam ser alinhadas. Porque senão você acaba voltando para o mesmo problema. Isso, exato. Porque o problema financeiro, sim, é a falta da gestão, a falta da educação financeira, que simplesmente é o básico. É você pegar, nem que seja, não precisa nem de uma planilha. Você pode pegar uma folha em de branco papel e com uma fazer. caneta e escrever. Aí você escreve lá o que é gasto fixo, aluguel, água, luz, gás de cozinha, coisas que todos os meses Faz uma você média paga. de supermercado que você tem que Isso. ter a reserva, ou plano Exato. de saúde, aquelas coisas que, se você não tiver, Sim. você está numa situação difícil. Exato. E Gastos- separa também, se possível, do lazer que a gente Isso. precisa e respeitar o planejamento que você faz. Exatamente. Não se perder dentro dele. Eu acho que isso é fundamental. É um grande desafio também. Porque se você tiver um planejamento, uma organização, tiver tudo escrito, você tem uma noção. Agora, se você não tem nada escrito, confia na sua mente, enquanto você ganha e ali você vai pagando as coisas, você não tem noção nenhuma. Quando você coloca no papel os fixos, os variáveis, pelo menos uma média, não precisa ser com tanta exatidão, mas pelo menos uma média ali, e você coloca desenha e deixa metas, como você abordou, metas para lazer, metas, seja para um sonho, eu quero uma viagem. Uma reserva, né? Quero financiar um carro, quero trocar de imóvel. Coloca lá, projetos, lazer, fixo, variável. O básico. Básico, num porque papel. Não precisa ser uma coisa muito elaborada. Aí depois, pegar gosto, se quiser elaborar, não tem problema. E vai desenvolvendo, você vai pegando um gosto porque você vai crescendo. Eu acredito, como Gênesis fala, a gente foi feito a imagem e semelhança do nosso Criador. Isso. E nós fomos feitos para governar. Então, quando a gente
tem isso muito forte, é a nossa identidade, é o nosso DNA, é para governo. O nosso povo foi ensinado com princípios milenares que nunca erraram e nem podem errar. E nem vão errar nunca. Se você obedece essas informações, esses princípios, não tem como errar. E é governo, né? Está dentro de nós. Olha, você vê lá na Bíblia, você falou em Gênesis, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Meu Deus, se a gente toma posse de tudo isso que nós somos, e aí você passa a viver. Por que as pessoas saíram do Egito e foram ficar tanto tempo no deserto? Para serem preparados, para forjar um caráter nobre, porque aquele povo ia ser o exemplo para o resto da humanidade. Do povo, né? Exatamente. E aí, quando hoje, e você sabe que não muda. Isso aí, a qualquer momento que você estiver disposto a olhar para isso como o Senhor manda, Ele te transforma e a sua vida muda, assim, de uma maneira extraordinária. Eu tenho essa experiência. É verdade. Eu tenho. Eu também. E outra coisa que eu ia te perguntar, nessas pessoas, você não tem muitos jovens, procura de jovens? Tenho, não muitos, assim, mas, assim, eu estou começando a identificar mães que utilizam agora o nome dos filhos, mães endividadas. Ai. Mães, pais endividados, que já o CPF eles já não conseguem trabalhar, e aí estão utilizando o CPF dos filhos para começar a tentar alguma linha de crédito. Então, às vezes, não é por culpa do filho, mas de uma herança. Exato, já peguei alguns casos assim. Eu ia te perguntar isso, porque, olha, como a gente vai falar aqui sobre a educação financeira nas escolas, que eu acho fundamental que deveria ter. Eu concordo. Desde muito novo. Pois é, mas aí eu te pergunto, o que adianta ter na escola e não ter em casa? Assim, teria que ser um trabalho mais abrangente, mais integral entre casa, família, porque levar dever de casa para a orientação dos pais. Enfim, eu não tenho meu filho pequeno mais, mas eu acredito que é fundamental, porque senão vai acabar entrando também, achando aquilo natural, e chega um ponto da vida que não tem mais nome, não tem mais nem perspectiva, porque você sem o seu nome, que é o seu... não sei, acho que é o maior ativo, né? Sim. Porque se você não tem nome, você tem o quê? Exato. Eu ainda, assim, eu concordo com você, com seu ponto de vista, mas eu acredito que se a escola desenvolve um trabalho de educação financeira, por mais que não se tenha em casa, os jovens, pelo menos, vão começar ali a se libertar. Com certeza, pelo menos um lado da moeda, né? Exato. O que eu acho, assim, que deveria se estender. Porque hoje nós temos pais e mães muito jovens. Sim. Entende? Sim. E se isso fosse... Porque o que eu estou falando? Mudou muito. Hoje os novos... os 30 são os novos 20, e os 40 os novos 30. Verdade. Você já ouviu falar isso? Eu estou olhando por esse lado. Eu tenho amigas que são avós, tão jovens. Eu também. Falo, meu Deus. Pois é. Aí é nesse ponto que eu tô levantando essa questão. Sim. Porque talvez esse jovem que é mãe... Que é pai, ele não tem noção da necessidade dele. Isso. E talvez encare isso como uma coisa curricular ali, uma cadeira, perfeito, mas não é tão importante. E a minha preocupação é essa, porque essa geração daqui 10 anos, de 20 anos, 30, vão estar tomando conta do mercado, vão estar em órgãos públicos, em empresas privadas. E o que eu tenho visto que lá na Viçosa nós temos muitos jovens. E eu vejo um pouco de despreparo nessa parte financeira. Sim, perfeito. Falta de orientação, não é por mal, falta de orientação. Inclusive, você vê hoje na internet aquelas ofertas de você ficar rico rápido do dia para a noite. Isso existe? Porque eu não estou... Sinceridade, eu falo muito, às vezes, em podcast. Eu digo, 5 anos aqui. Lutando. 5, pode ter um caso em 1000 que acontece ali, tá? Que as pessoas vêem esses grandes 2 oradores. com a crédito estável, mas todos os dias uma vendendo, luta. gestão.
É Não é trabalhando. simples. Não é. E outra, ninguém cresce em obstáculo. E tudo que é fácil, você tende a não valorizar e jogar E fora. perder fácil também, né? Eu tinha um amigo lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, ele dizia easy come, easy go. O que vem fácil, vai fácil. E o valor, até para a criança, o filho, que você tem um filho de 11 anos, eu quero Sim. saber um pouquinho dele, é muito lindo. Como você trabalha isso com ele em casa? Você tem essa orientação, assim, ele tem essa orientação clara do financeiro em casa? Sim, hoje sim. Então, vamos ensinar aí para as mamães. O Lucas, assim, desde os 6 anos, né? Quando eu comecei a vender o Limpa Nome, que foi totalmente autônomo ali, ele sempre escutava eu falando de nome sujo, CPF. Tem até alguns vídeos dele muito pequeno, ele perguntando: mãe, o que que é Serasa? O que que é Score? Então, ele vem escutando isso desde muito novo. Bacen, Score, linha de prejuízos. E, assim, eu fui desenvolvendo esse trabalho junto com ele da mesada. Mas não ali nos seus 6 anos, né? Foi a partir dos 9. Porque não adianta também antes disso, né? É só confusão na cabeça da criança. Mas eu acho que na hora que ele já tem que administrar o lanche da escola ou alguma coisa do tipo. Perfeito. E aí, tanto o lanche da escola, que vendia picolé ali na escola, ele pedia dinheiro pra gente, e também os jogos da internet. Eu ia falar isso agora, que quer dizer, vai mudando o consumidor vai se adaptando. Exatamente. E as necessidades vão surgindo. Exato, aí veio os jogos, o Robux, que tem um nome, né, cara? O dinheirinho tem um nome nas plataformas. E daí foi a hora que eu senti a necessidade realmente de desenvolver esse trabalho. Foi aí que ele tem a mesada dele, e dentro da mesada dele, ele tem o percentual no qual ele pode gastar com o que ele quiser, que é 60%. Que é o lazer. Exato. Ninguém vive sem o lazer, senão você fica com raiva de controlar as finanças. Você tem que ter isso, porque a nossa mente, ela é muito esperta para esse tipo de coisa. Certeza. Começa, não, vou tirar um pouquinho daqui. Não, eu tenho esse, é esse o meu lazer, né? Preciso, né? Usufruir daquilo que eu trabalho. E as pessoas falam muito hoje sobre a escassez, que você não pode ter uma mente escassa. Claro que não, isso é óbvio, mas uma coisa independe da outra. Por exemplo, orientar a criança sem já desenvolver na criança uma mente de escassez. Sim. Né? Eu acho que isso aí é bem importante. Eu acho que você trabalhou isso também, né? Sim, eu trabalho com ele. Dinheiro é bênção. Não tem aquela história, né? Dinheiro não nasce de árvore, não existe isso. Eu não falo isso para ele. Eu sempre desenvolvo o trabalho tanto também para o empreendedorismo, porque como ele me vê, já tem 5 anos, junto ali. Respirando, né? O crédito estável. Atendendo clientes, fazendo a gestão dos colaboradores, ele sempre está junto. E como é um serviço jurídico, eu não preciso necessariamente atender o cliente presencialmente. Isso que foi libertador para mim. Eu consigo atender via WhatsApp, consigo tanto fechar contrato quanto a entrega do serviço via WhatsApp. Então, para mim, para a maternidade, foi incrível. Porque eu consegui desenvolver esse trabalho, que começou como um extra, depois virou o principal, como eu expliquei, que eu saí do governo, fui exonerada do governo e se tornou o principal. A minha caminhada começou ali, PJ, autônoma, trabalhando, vendendo Limpa Nome. E assim, como é muita gente com o nome sujo, consequentemente vinham muitas indicações. E eu fui fechando os contratos, tive que me organizar financeiramente, porque provedora, mãe, tinha as minhas despesas mensais. E separar, né, o CNPJ do CPF, Perfeito. que isso é fundamental. Não é porque a empresa está indo bem, aquilo que a gente falou no início. O empresário, o empreendedor ou o profissional liberal, ele se perde ali no meio disso. Isso, exatamente. Nesse início, eu ainda não precisei, porque eu trabalhava numa empresa que vendia Limpa Nome. Certo. Então, o dinheiro, a receita que entrava era para mim, para as minhas despesas mensais, pessoa física, com o meu filho. E aí, esse negócio foi crescendo, muitos clientes, até passar por um desafio muito grande também, a empresa que eu trabalhava. Daí foi quando eu fiz a transição. Parei de ser profissional liberal e aí abri a Crédito Estável. Quando eu construí a Crédito Estável, aí eu tive que contratar algumas pessoas para me ajudar. Que foi aí que realmente veio
o CPF separado do CNPJ. CNPJ é Que fundamental. ali é, né, a receita que entra, pagar colaboradores, pagar sistemas, Vocês têm hoje quantos impostos. colaboradores? São 8. 8 Coisa colaboradores. boa, hein? Uma bênção. Nossa, Glória a e é Deus. questão de você poder criar. O que acontece também com o empresário? Às vezes ele tem funcionários e não gosta de pagar funcionários. Eu amo. Pois é, a melhor coisa. Você Eu amo tem que gostar premiá-los. de pagar as suas contas, porque você Sim. usufruiu. Não adianta você pegar uma fatura de cartão de crédito e amaldiçoar. A maldição vem para você Exato. mesmo. Abençoa. Você usufruiu daquilo. Exatamente. Por exemplo, viajou. Eu sou a favor de que quando você vai viajar, a viagem já esteja paga. Mas caso não, se organize e fique em paz. Porque a pessoa volta da viagem devendo e Sim, fica com raiva. eu Essa energia concordo. que fica em Eu volta é concordo. péssima. Eu concordo com você. E eu vou te falar algo que eu venho prestando atenção nisso. Os brasileiros, de forma geral, não estou falando especificamente, mas ele está num hábito de murmuração muito grande. Vem da situação que a gente falou no início. Nós Muito tínhamos uma grande. vida muito fácil, de se virar muito fácil. Na hora que você encontra as dificuldades e não tem a maturidade para resolvê-las, você começa a murmurar como se isso fosse resolver o seu problema. Na verdade, só Não aumenta, vai, não, só porque aumenta. o que foca expande. Exatamente, exatamente. Naquilo que você foca, expande mesmo. Uma vez alguém falou para mim, você acha que o dinheiro cai do céu? Eu falei, o meu cai? Porque do inferno eu não quero nada lá de Tá baixo. repreendido, em nome de Jesus. Como que cai do céu? O esforço humano Deus abençoa demais. com a ação divina. O que é isso? É Oração. milagre. A gente vive milagres a vida todos os inteira. dias. Prosperando a vida pessoal, emocional, familiar, Todos não os é? dias. Financeira. Todos E os como dias. que é isso? Fazendo o que tem que ser feito. Não adianta você se endividar e querer ter paz. Exato. A conta não vai fechar Não. nunca. De forma alguma. Não vai. Faz o que E você não tem pode. receita para prosperidade se E você o grande não honrar com problema, seus compromissos. exatamente. E o grande problema que eu acho, a questão da internet hoje, estão vendendo facilidades que não existem, Isso. mundos que não existem, vidas que são só ali na tela. E aquela pessoa que tem a mente um pouquinho mais limitada, Fragilizada também, fragilizada, ou o que for, ela olha aquilo e quer imitar, sendo que no bolso dela não cabe. né? Exato. Você só pode fazer o Concordo. que cabe no teu bolso, eu só posso fazer o que cabe no meu bolso. Exatamente. E pedir muito a Deus direção, porque realmente a nossa economia mudou. A taxa Selic A gen- aumentou. Isso, No ano passado. então nós estamos vivendo um momento de adaptação financeira, emocional, que antigamente você fazia o que queria e dava um jeitinho. Eu viajo, quando eu chegar, cansei de escutar isso, quando eu chegar eu dou um jeito. Eu vejo na internet, Verdade. tem até um lá que tem várias amigas, uma fala uma coisa, quando eu chegar eu vejo, eu mereço, não sei o quê. Merecer, merecemos, mas temos que ter prudência e organização para E a isso. internet deu voz para muitas pessoas, né? Pois é. E grande parte daquelas pessoas que têm voz não é para desenvolver o ouvinte. Só Exatamente. fala ali. Eles fizeram das pessoas massa de manobra em grande parte. Exato. Sabe? Eles pegam os produtos, empurram ali, as pessoas ficam dependentes de alguém que vai falar. Deixa eu ver o que o fulano está curso, falando hoje. Deixa eu ver né? o que o curso Isso. que o fulano está dando hoje. Não sou contra, gente. É bacana. Mas tem um pouquinho de discernimento e de maturidade emocional. Que seja para desenvolver Para realmente desenvolver as mesmo, pessoas. porque muita gente está ali para ganhar o dele, Isso. em detrimento do seu. Que não deixa as pessoas dependentes. Não deixa a dependência, a codependência que a Exato. gente falou. É só trazer o conhecimento ali e a pessoa consegue desenvolver. Exato, tem pessoas maravilhosas na internet, tem sim. Eu concordo. Mas tem também os que não, né? Aí você tira dinheiro do seu bolso de pagar o seu cartão de crédito para pagar um curso que a pessoa não vai poder fazer muito por você lá do outro lado, até porque nem te conhece. E é como eu falei, às vezes o seu problema maior está no seu emocional. Enquanto você não consertar... Eu vou contar um caso meu. Eu não achava que eu era consumista até um tempo atrás, mais jovem. Porque como eu dava conta de pagar as minhas despesas, as minhas compras, estava tudo bem. Mas quanta coisa eu comprava desnecessária. E eu entendia
que quando você se tornava, que você era uma pessoa consumista, quando você já não conseguia mais pagar as suas contas. Sim. Aí fui estudando finanças, aprendendo. Claro, vai amadurecendo. Gosto muito de terapia, já fiz muito, mas só que hoje eu faço em algo, por exemplo, vou lá, dou uma olhada, tá tudo estável, tudo bem. Não tenho mais, mas quando foi preciso, fiz por um tempo e descobri que eu era consumista, sim. Quantas vezes eu tinha roupas no armário com etiqueta? Com etiqueta, hein? Quantas e quantas vezes eu tinha roupas que eu nem me lembrava, ou sapatos que eu nem me lembrava que eu tinha. Comprava um, achava bom, ia lá e comprava 2, 3 iguais, de outras cores. Tudo bem, não estou criticando, não. Isso não é crítica, estou falando de mim. Só que eu entendi que eu não precisava disso. Não E aí, tinha o que eu utilidade. percebi? Que cada dinheiro, cada real que eu colocava no bolso do comerciante, não Sim. contra, não é nada disso. Era um dinheiro que eu tirava da minha aplicação, que eu poderia estar E aplicando. que não era necessário, Não né? era nesse Aquele primeiro por não produto. ser necessário. Sim. E segundo, que às vezes é até necessário, mas você tem que fazer escolhas. Sim, Né? perfeito. Ah, estou precisando, meto o pé na jaca. Não. Então tem coisas e Tem que coisas. ser Isso tem que ser consciente. analisado. E aqueles valores ali que eu comecei a olhar com outros olhos, eu comecei a guardar. Aí eu comecei a perceber o quanto eu estava sendo imatura financeiramente. Graças a Deus, eu sempre tive essa... olha, Deus é maravilhoso, Deus é Ele bom. sempre a todo tempo. me chama ali a tempo. E aí, graças a Deus, também meus filhos, também sempre dentro do possível. Sim. E eles sempre... Tudo muito conversado, dá, não dá, porque é claro que não é porque você tem uma empresa já com quantos anos, a Viçosa, claro que também passou coisas na vida, óbvio, no crescimento dela, na pandemia, mas fomos muito abençoados na pandemia. Na pandemia nós saímos da Viçosa muito melhor do que nós já estivemos passado ao longo da existência, e por incrível que pareça. Foram milagres e milagres, crescemos assim... Olha, em 2 anos de pandemia, logo após a pandemia, nós crescemos assim exponencialmente em produtos, em finanças, em projetos. Foi extraordinário para nós, claro, tirando as perdas que aconteceram aí em redor do mundo todo. Lá, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito, nenhuma complicação maior. Mas eu falo isso, que dependendo da dificuldade... Você consegue crescer. Sim. Você consegue aprender. Né? E eu descobri nesse momento a equipe arrojada que eu tinha ali. Comprometidos. Então, pessoas maravilhosas. Então, vai nisso aí, né, Fernanda? Eu acredito. Essa questão dessa maturidade. Sim, e assim, o desenvolver, porque às vezes algumas pessoas podem estar pensando, né? E como que a gente desenvolve Isso. essa maturidade que elas tanto falam, só que eu não consigo enxergar. É o que nós falamos, o que nós focamos, expandimos. Então, com essa dificuldade financeira que o povo brasileiro está enfrentando, e algumas questões não são nem internas, mas externas, como nós abordamos pandemia, taxa Selic que aumentou, com a taxa Selic mais alta, os empréstimos ficam mais caros, as coisas vão ficar mais caras, a tendência é isso, a dívida do Brasil está muito alta. Verdade. E às vezes o externo, grande parte das vezes, o externo influencia no interno. E daí as pessoas podem perguntar como conseguir, como alcançar essa maturidade na situação que eu me encontro hoje. O que nós entramos em comum acordo é que a nossa base é Deus. Não tem como crescer, não tem como sair de onde você se encontra hoje se você não tem um relacionamento com o Pai. E em nenhum momento a gente aborda sobre religião, a gente aborda sobre Deus, que é Pai. O que é religião? É religar. Você estando com Deus, aí Ele é quem trabalha, não somos nós, né? E nesse caso que a gente já está chegando no final, tá tão bom o papo, você, quando encontra uma pessoa assim, você já parte para a ação, obviamente, né? Para tirar do sofrimento ali inicial já... para ver o que se pode ser feito. Isso, eu dou uma orientação. Eu pego ali o CPF ou o CNPJ, né? Aí a depender da necessidade, e vejo como está a situação. Estando com restrições
que são dívidas no Serasa, no SPC, no Boa Vista, que são órgãos de proteção ao crédito, e protestos, o limpa-nome tira. Só que ele não isenta a responsabilidade daquela pessoa honrar os seus compromissos. Lógico, né? Isso aí é fato. Porque muita gente, às vezes, interpreta de uma forma errada. As dívidas, elas ficam em segredo de justiça, internas em suas instituições. Enquanto você vai tomando as medidas cabíveis para sanar. Então, gente, não é que a Credistábil vai pagar as suas contas, mas ela vai te dar todo o apoio que você precisa pela experiência, né, e da Fernanda, e te ajudar a sair do seu problema. E orientar até para não entrar de novo, né, Fernanda? Por favor. E como que é que faz para encontrar você, para falar com você? Fala aí as suas redes sociais, os contatos que você tiver, para poder, quem está nos ouvindo, se estiver numa situação dessa, correr para te procurar. Sim, claro. Importante também salientar que a garantia é de 12 meses com o nome limpo. Então, é o tempo ali que a pessoa se organize financeiramente para ir honrando com os seus compromissos. Certo. As redes é @Credistábil e o WhatsApp da empresa 61998179623. Ai, que maravilha. Então, se precisar, tá aí os contatos da Fernanda. E eu, pastelaria.viçosa no Instagram, né? Temos aí o site www.pastelariaviçosa.com. Acho que é .br, eu sempre me atrapalho no final. E eu, Patrícia Calmon, BSB, no Instagram e no YouTube, para você ver mais entrevistas como essas e outros assuntos também. E foi muito bom ter você aqui. Pena que a hora passou muito rápido. Também gostei muito obrigada, Fernanda. Sucesso para você. Amém, que Deus abençoe você, sua família, a Credistábil, e que tenhamos mais momentos como esse para alcançar mais pessoas, que esse seu trabalho é maravilhoso. Onde você alcança pessoas e consegue ajudar pessoas, fazê-las crescerem, seja em que área for, é muito gratificante, né? Que Deus te abençoe. Amém, muito. Eu recebo. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Nada, querida. Leonardo Rabelo.